glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Todo louvor, toda glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Venho mostrar-te o meu coração, eis aqui meus sonhos e desejos, tudo que tenho e sou, longe vou com teu amor. Todo louvor, toda glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Minha vida nova, antes que a espera a faça desgastar. Estou disposto ao que queres, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem das palavras, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é teu amor. Senhor, tem alma missionária, conduz-me à terra que anseia só por ti. Leva-me aonde os homens necessitem das palavras, necessitem força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando por terras anunciando, pois é teu amor. Sem cansaço, história entre meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os homens necessitem das palavras, necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem das palavras, necessitem a força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente
saber de ti, o não saber de ti, o não saber de ti. Caríssimas, caríssimos amigos do nosso programa de reflexão dominical, reflexão da Palavra de Deus, de mergulho no mistério divino, esse programa que fala tanto sobre a reflexão da Palavra de Deus. Então, estamos aqui no ar com o Lavra a Palavra, com o Ricardo Ferrara. Vamos entrar num mês todo especial que a igreja reflete sobre a temática da missão. Somos todos missionários, porque Deus é missionário também. Ele criou o mundo, enviou o seu Filho Jesus Cristo, Cristo envia o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo envia a cada um de nós, acende os nossos dons, acende a nossa fé, acende a nossa esperança, acende o nosso coração, inflama o nosso coração para que a gente possa ser mais transparente, mais honestos, mais semelhantes com as atitudes de Jesus, mais condizentes com as suas práticas. Precisamos ser outros Cristos no mundo. É por isso que nesse mês de outubro a igreja nos convida a refletir sobre a missão. O missionário não é apenas aquele que parte para terras distantes, longínquas, como por exemplo a China, a África, a Ásia, a Oceania. Você pode muito bem ser missionário na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua faculdade, nos lugares em que você estiver, sendo portador da graça de Deus, sendo ministro da reconciliação, ministro do amor, profeta do amor. Então vamos iniciar esse momento para mergulhar de cheio na intimidade com Deus, nesse amor de Deus que Ele oferece o tempo todo. Hoje é o Kairos. O Kairos em grego significa tempo de remissão, tempo da graça. Agora, no hoje, exatamente nesse instante, é o momento da graça. É onde que Deus quer se revelar a ti, quer lhe revelar o quanto que Ele tem cuidado por ti, o quanto que Ele tem carinho por ti, o quanto que Ele não te abandona, o quanto que Ele te ama. Ninguém te ama como Deus te ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para que Ele esteja comigo, com você, para que possamos refletir sobre a Palavra de Deus, sobre essas reflexões, essas inspirações que Deus quer nos ensinar, que ela possa adentrar na nossa mente, permear o nosso coração, permear o nosso caráter, a nossa conduta, nos moldar, assim como nas mãos do oleiro se forma aquele vaso tão bonito. Nos coloquemos nas mãos de Deus. Deus quer te formar. Se você está quebrado, Deus é especialista em consertar corações vilipendiados, violentados pelas angústias, pelas tristezas, pelas dores dessa vida. Cristo entende das dores. Cristo entende de cruz, mas Ele também entende de luz. Por isso que Ele vai fazer inundar o teu coração dessa graça, dessa paz, dessa amizade. Quantas pessoas que nesse exato momento sentem angústias, dificuldades, solidão. Os especialistas dizem que no século XXI nós vivemos o século da depressão, o século da solidão. As pessoas estão o tempo todo juntas, mas ao mesmo tempo elas estão só, solitárias, elas se sentem só. Isso depende muito da qualidade da nossa presença. Será que você sabe realmente ficar só, ter momentos de solidão, que é tão necessário quanto estar nas presenças dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho?
Imagine, por exemplo, o compositor, o escritor, ele precisa do tempo de solidão, ele precisa do tempo de estar com ele para que a inspiração possa vir, estar ensimesmado junto com ele para que ele possa fazer uma obra frutuosa, uma obra bonita, uma obra que possa tocar o coração de quem escreve, o compositor e o escritor. Então é importante também buscar alguns momentos de solidão e de silêncio. O quanto que queremos o barulho, buscamos os barulhos e vamos nos enchendo de vazio. Somos pessoas barulhentas. E Deus não fala no barulho, Deus fala na tranquilidade, Deus fala no silêncio. Fala no silêncio que você não sabe fazer. Então, humildemente, se coloque na presença de Deus e peça esse dom de saber fazer silêncio. Que Deus possa retirar todo o barulho, todas as vozes que possam te ensurdecer, aquelas vozes que impedem de você escutar a verdadeira voz que vale a pena ser escutada, que é a voz do Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, aquele que está ao lado, aquele que nos guia no caminho de Jesus, aquele que nos recorda das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, te pedimos, Divino Espírito Santo, enche o nosso coração, reinflama a nossa fé, a nossa esperança. Olhai o nosso coração, olhai a verdade do nosso coração. Olhai os corações que estão machucados e feridos pela vida e derrama a tua paz. Retirai esse coração de pedra e coloque um coração de carne, moldado à vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, que fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Como eu dizia, a igreja desse mês de outubro nos pede para refletir sobre o mês das missões. E eu gostaria de fazer algumas lembranças, algumas recordações sobre figuras magníficas, ilustres na história eclesial, na história da vida da igreja, como por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus. A igreja considera como doutora da igreja e patrona das missões. E olha só que curioso, Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu de Lisieux, da França, nunca sequer saiu de sua cidade onde ela nasceu. Ela ficou o tempo todo ali no claustro, enclausurada no seu mosteiro, sempre na contemplação, rezando pelos outros, pela conversão das pessoas, pelo bem da humanidade. E porque fez tanto bem a oração dela, ela se tornou essa grande padroeira, essa grande patrona das missões. Porque é isso que é importante. Não basta ir às missões se eu não vou com Cristo, se eu não vou com a experiência concreta da pessoa de Cristo. Não basta sair por aí, não sabendo o que se fala. É preciso primeiro beber da fonte, ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. E aí sim,
fazendo aquilo que é o mais importante, sentindo esse amor, sendo tocado por esse amor de Cristo, e aí sim eu posso anunciar esse amor para quem quiser, para quem precisar, seja para os meus familiares, seja para quem quiser. Outra figura que eu gostaria de trazer é Francisco de Assis, cuja festa litúrgica é no dia 4 de outubro. Ele que estava em profunda meditação, em profunda contemplação, e ele se vê ali numa igreja como se tivesse destruída, em ruína, e Cristo fala para ele: Francisco, restaura a minha igreja. Francisco, reforma a minha igreja. E você sabe como que foi a história dele. Ele foi um grande santo, um grande pregador da palavra de Deus, viveu coerentemente com o Evangelho. Ele considerava o Evangelho como se fosse a própria regra de vida dele. Ele, no começo, ele não quis ter regras de vida para os franciscanos, a não ser o próprio Evangelho. Depois, mais para frente, os franciscanos, os conventuais, decidiram ter a sua própria regra de vida. Mas, no princípio, Francisco falava: o meu princípio é a palavra de Deus, o meu princípio é o Evangelho. E Cristo falou para ele: reforma a minha igreja, restaura a minha igreja, que estava tão vilipendiada pela questão das riquezas, do intelectualismo, e ele adota uma postura muito simples, muito humilde, própria da pessoa de Cristo, do casto, da simplicidade, do despojamento, que traz exatamente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito conhecida também aquela oração pela paz que ela é atribuída a Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver o desespero, que eu leve a alegria. Que eu saiba cada vez mais consolar do que ser consolado. Porque é o amor gratuito que vale a pena nesse mundo. Não é simplesmente jogar verde para colher maduro. Porque se é um amor mesquinho, é um amor capitalista, é um amor calculista. E Deus está longe dessa lógica mundana, dessa lógica que controla essas coisas. Então vamos refletir sobre a palavra de Deus, o Evangelho dominical. É exatamente o Evangelho de domingo, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos acompanhar? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como o grão de mostarda, diríeis a essa moreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra, ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, venha para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos do nosso Lavra Palavra, estamos refletindo sobre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10.
É uma leitura, é uma descrição assim bem curtinha, não muito morosa, mas ela é muito densa, muito profunda, muito rica dos sentidos e dos significados que Deus quer nos ensinar. Então vamos propor aqui primeiro uma aclimatação, um ambiente. Jesus está se dirigindo para Jerusalém e ele sabe que ele vai encontrar lá a cruz, ele sabe que ele vai encontrar lá a morte. Mas a morte não será a última palavra. Ele haverá de passar por essa experiência da morte e Deus vai o ressuscitar dos mortos. Como vai constituí-lo como o Senhor da história, o primogênito de toda a criação. E nesse íntere, nesse meio do caminho, antes de ele chegar na cruz, na sua paixão, ele realiza milagres, ele encontra pessoas descartadas, ele encontra indigentes, ele encontra pessoas espezinhadas, seja pela política da época, ou seja pela própria religião da época. Era um sistema o tempo todo opressor que descartava em massa os mais fracos, os mais necessitados, seja mulheres, seja crianças, seja os indigentes, os especiais, os paralíticos, os surdos, os cegos. Então todas essas categorias, essas classes de pessoas eram descartados e não tinham para onde ir, não tinham para onde correr. E via aquela proposta tão inovadora, tão carinhosa, tão especial de nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha como não se encantar. É por isso que nas descrições dos evangelhos nós vemos sempre as multidões afluindo e querendo escutar o que Jesus quer transmitir, o que Jesus quer ensinar. E nisso também não é só um céu de brigadeiro. Ele encontra muitas dificuldades, muitas provações, e ele acaba batendo de frente com as autoridades religiosas da época. Bate de frente com os poderosos, e isso vai lhe custar muito caro, que vai ser a entrega, a oferta voluntária da sua própria vida, da sua própria existência. E ele fez isso não forçadamente, mas fez por livre e espontânea vontade. E nisso ele ensina aos apóstolos algumas lições. As lições para preparar esses apóstolos a prosseguirem no caminho. Depois que ele ressuscitar, ele ascender aos céus e for enviado o Espírito Santo, a missão precisa prosseguir. O anúncio da palavra precisa prosseguir. O reino de Deus continua se fazendo ao longo do tempo e do espaço e da história. Então é um desafio imenso compreender e dar testemunho desse reino. E nós temos aí no texto a junção de praticamente dois temas, a saber, o primeiro momento sobre a fé e o segundo momento sobre a humildade, que não são virtudes, por assim dizer, desconexas, mas são atitudes que se conectam, são juntas. Então vamos dizer assim, vamos partir do seguinte pressuposto: quem tem fé tem humildade também. Ou quem tem humildade também tem a fé. Não é possível uma pessoa que tenha fé que não tenha humildade. Não é possível que uma pessoa tenha humildade que não tenha a fé. Então são duas atitudes e virtudes intrinsecamente conectadas, intrinsecamente juntas. Recordando que a fé, ela é um movimento de Deus, ela é uma gratuidade de Deus, ela é um presente, um favor imerecido ao homem. E ela se constitui na categoria que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que são as virtudes teologais. O que são virtudes teologais? As virtudes teologais são exatamente a fé, a esperança e a caridade.
A fé, para a gente acreditar não apenas em Deus, mas acreditar que Deus também acredita em nós, apesar dos nossos descompromissos, dos nossos pecados, muitas vezes dos nossos deslizes em relação às coisas de Deus. Santo Agostinho nos ensina isso, que a fé não é simplesmente uma relação de cima para baixo, é de baixo para cima. Deus aposta em nós, Deus acredita em nós. E é um movimento de Deus, primeiramente. É uma graça que vem de Deus. É um dom que vem do próprio Deus, que é preciso cuidar, como uma planta. Você joga uma semente numa terra favorável, deixa ali, rega, o sol vem e você também faz o seu cuidado, você faz o seu tratamento, até que aquela planta cresça, aquela semente cresça, se torne uma árvore, se torne uma flor, se torne um fruto. É preciso cuidado, é preciso cuidar. Não basta simplesmente Deus nos dar o dom. É preciso que a gente cuide. E como é que a gente cuida desse dom? A partir de oração, a partir de frequência, as celebrações, leitura da Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, a nossa vida interior, como é que está a tua vida interior, a tua relação pessoal com Deus. Será que realmente você faz da tua vida uma oração? Quando você acorda, você faz uma oração, você agradece primeiramente. Tem pessoas que só lembram de Deus quando precisam de alguma coisa, quando querem pedir alguma coisa. E Deus não é um mercantilista, Deus não é capitalista, ele não entra nessas lógicas de barganha, ele é gratuidade. Devemos mais agradecer do que pedir, porque ele conhece o nosso coração, a nossa verdade, ele conhece aquilo que você precisa. Muitas vezes as nossas necessidades, o que pensamos ser necessidades, não são tão necessárias assim. Por isso que muitas vezes entramos em choque com a vontade de Deus, não compreendemos a vontade de Deus. As coisas que nos acontecem, que nos acometem, muitas vezes falta aquela percepção que vem do alto. Fé e esperança são dons de Deus, mas são dons de Deus para este tempo. Porque quando estivermos face a face com Deus, não precisaremos de fé, não precisaremos esperar, não precisaremos ter esperança, porque estamos diante do próprio Deus. Enquanto estivermos caminhando aqui, nós somos peregrinos, somos transitórios, somos passageiros. E é por isso que nós precisamos dessa fé, como um alimento, como um pão, como uma água, como o ar que nós respiramos, para que a gente possa caminhar. E também a esperança. Você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos exemplos brilhantes, como, por exemplo, Abraão, que esperou contra toda a esperança, contra todas as dificuldades, contra todas as adversidades, e sempre esperou em Deus. Então, principalmente essas duas virtudes, elas são virtudes desse tempo. E, como diz ali na primeira epístola de São João, Deus é amor. E o amor, ele é eterno, ele não passa. O próprio amor se fez carne e habitou entre nós. Ele rasgou o véu do tempo. Então, o primeiro movimento não é o nosso. É Deus que vai ao nosso encontro. É Deus que nos dá a graça. É Deus que nos ama. Deus te ama como ninguém nunca te amou. Então, é importante a gente notar, a gente entender que os discípulos, eles sabiam aonde que eles estavam pisando. Eles sabiam das exigências da fé.
E vamos recordar um pouco quais são essas exigências da fé que o próprio Cristo acaba nos ensinando nos evangelhos. Como, por exemplo, amar mais o reino do que a si mesmo, do que a própria família, do que os interesses pessoais, do que os próprios bens. Ter o perdão como uma atitude, não de vez em quando, mas sempre. Não perdoar quando eu tenho vontade, mas perdoar sempre, porque isso demonstra que a pessoa tem amor. Se a pessoa tem amor, ela perdoa, e se ela perdoa, é porque o amor gratuito habita no coração dela. Essa pessoa foi tocada primeiramente pelo amor e por isso ela pode desaguar isso no perdão, sem ficar nos meros cálculos que muitas vezes nós entramos. E como diz na palavra, os apóstolos fazem uma pergunta a Cristo. E essa pergunta está relacionada com a fé, mais especificamente com as exigências da fé, as exigências do reino. O que eles estão a solicitar? O que eles estão a pedir? Aumenta a nossa fé. A nossa fé é pequena. Dada as dificuldades, dados os percalços, dadas as exigências que são colocadas. Então é bom notar que a fé não é simplesmente aderir a verdades abstratas, metafísicas, atemporais, fora do tempo. Nada disso. É você aderir a uma pessoa. E essa pessoa, ela é divina e humana ao mesmo tempo. É o Messias, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o crucificado e ressuscitado. Então, os discípulos, eles têm essa, vamos dizer assim, por sua vez, uma clara consciência das exigências do reino. E é por isso que eles solicitam fé. Eles pedem a fé. E o que é preciso? O que é necessário? As pessoas aderirem incondicionalmente a Jesus. Aderirem incondicionalmente ao projeto do reino de Deus. Saber que eu tenho na mão ali a chave para mudar a minha história. Eu tenho na minha mão a chave para mudar o mundo. Não um mundo meramente exterior, mas um mundo interior. Se eu consigo mudar o meu mundo interior, então fica mais fácil eu mudar as realidades na qual eu estou inserido ou circunscrito. Falamos um pouco sobre a fé, agora vamos falar um pouquinho sobre a humildade. E é bom notar também que nesse texto, ainda que seja curto e pequeno, Cristo, quando fala sobre fé e humildade, está falando em termos de parábolas. E utiliza alguns termos daquela época, do campo, como por exemplo, o grão de mostarda, a semente, a terra, o lavrador, o trabalho, o senhor, o escravo. E ele utiliza a semente como grão de mostarda. Se você já viu o grão de mostarda, ela é muito pequenininha, ela é muito insignificante, por assim dizer. Mas se ela é colocada num ambiente favorável para se desenvolver, ela se torna a maior das hortaliças, a maior das árvores, por assim dizer. E temos aqui a humildade. Qual que é a atitude que o homem deve assumir perante Deus? É a humildade. Por quê? Porque ele é criatura. Muitas vezes o homem tem a tentação de querer ser Deus, de se colocar no lugar de Deus, de querer ter atitudes de Deus, de querer se sentir maior, com mais prestígio, com mais poder em relação aos outros. De certa forma,
Era isso que acometia com os judeus fariseus daquela época, porque eles tinham que cumprir uma infinidade, uma diversidade, uma variedade de mandamentos. Só para você ter uma ideia, eles tinham que cumprir por volta de 613 normativas. Aquilo que deveria ser feito pela metade e o que não deveria ser feito, a outra metade desses 613. Você imagina a quantidade de leis para memorizar, assimilar e se colocar em prática. Então bastava para eles cumprirem ipsis literis todos esses preceitos. Então, nesse sentido, a salvação dependeria apenas do esforço humano. E aí Deus se tornaria, por exemplo, como se fosse um mero contador. Se ele fez o que deveria ser feito, então ele vai para o céu. Se não, ele será cortado, ele será jogado fora. Mas será que é essa atitude que o discípulo de Jesus tem que ter? Não. Então não basta dizer que eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou que eu canto numa igreja, ou que eu gravei um EP, ou que eu gravei não sei quantas músicas, que eu não compus 500 músicas, ou que eu canto em diversos lugares. O que adianta eu fazer todas essas coisas e fazer de uma maneira vazia, buscando apenas a mim e não a Deus, e não colocando isso a serviço dos outros, daqueles que mais precisam, daqueles que mais sofrem, como o próprio Cristo nos ensinou. Nós, latinos-americanos, temos muito dessa tentação de sermos sensoriais, de basearmos muito a nossa fé, a nossa crença no sentimentalismo, nos sentimentos. E os sentimentos, por vezes, são enganosos. De vez de levar para o alto, para Deus, acaba nos levando para nós mesmos e até mesmo para lugar nenhum. Por isso que nós devemos pedir o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo, para que a gente não busque a si mesmo. Não busque o vento, mas busque as coisas do alto. Não importa a quantidade de coisas que você faça, porque não é importante aquilo que você faz. É preciso primeiro que você seja amado por Deus, que você sinta esse amor de Deus, que você sinta essa luz divina transpassar o teu coração, te fazer uma pessoa nova, uma criatura nova, para aí sim, aquilo que for preciso, naquilo que for mais urgente, você atuar. Quantas pessoas que simplesmente vão no afã de fazer, no afã do ativismo, e esquecem do fundamental, de estar imerso, de estar mergulhado, de estar embrenhado na presença de Deus, na luz do Espírito Santo, que o Sagrado Coração de Jesus derrama eternamente sobre cada um de nós. Então vamos pensar com carinho, pensar com cuidado, pedir as luzes de Deus, pedir as luzes do Espírito Santo, para que a gente possa bem viver essa palavra. Que a gente não se vanglorie pelas coisas que nós fazemos. A quantidade de coisas que fazemos não nos salvará. Madre Teresa de Calcutá dizia que ao final da nossa existência, Deus não perguntará o que nós fizemos, quantos livros que nós lemos, mas quanto amor que você colocou naquilo que você fez. Tem um autor ateu que nem era cristão, ele entendeu tudo sobre cristianismo, que é o Fernando Pessoa, o pseudônimo Ricardo Reis. No mínimo que fazes, põe tudo aquilo que és. O ser tem precedência no fazer. Seja primeiro. Seja em Deus. Seja em Cristo.
permaneça em Cristo. E aí você pode ir com segurança para fazer aquilo que é preciso ser feito. Seja o trabalho com os pobres, que é muito necessário, a demanda ela é gigantesca, os pobres cada vez mais crescem sobre a face da terra por falta de políticas que o favoreçam. Outros trabalhos também, mas eu vou porque eu sei por que eu vou. Porque eu estou com Cristo. E é Cristo que vai falar através de mim. É Cristo que fala. Eu não falo palavra humana. Eu falo a palavra que vem de Deus. Então que você possa deixar Deus falar em você, com as suas atitudes e com sua vida. E que sua vida possa ser um evangelho vivo. Transparecer a própria pessoa de Cristo ao mundo. Então, espero que seja frutuoso essa reflexão para você. Foi um prazer estar aqui refletindo sobre a palavra de Deus, rezando com você, refletindo sobre essa palavra que nos gera vida, que não é uma palavra de qualquer homem, é a palavra do próprio Deus. Então, fiquemos em paz, tenhamos todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço para vocês. Glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Todo louvor, toda glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Venho mostrar-te o meu coração, eis aqui meus sonhos e desejos, tudo que tenho e sou, longe vou com teu amor. Todo louvor, toda glória e toda honra sejam rendidas àquele que venceu a morte e nos libertou com o seu amor. Essa luz me encontrou, o céu desceu no meu coração e uma vez restaurado, sem temer vou à missão. Venceu a morte e nos libertou